Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre um tesouro, uma riqueza enorme de meditação, de reflexão, de orientação para a nossa vida. E nesta quinta-feira, na missa votiva de São Pio, que rezamos na intenção de cura e libertação, e que também fazemos a quaresma de São Miguel Arcanjo, eu gostaria de chamar a atenção para as duas posturas que aparecem nesse Evangelho. Que posturas são essas? Uma postura orgulhosa e uma postura humilde. Qual é a postura orgulhosa? É a postura do fariseu, que aqui também se chama Simão, e que tinha convidado Jesus para fazer a refeição. Você vê que o fariseu, quando a mulher entra no ambiente e olhando para o comportamento dela, ele imediatamente não só julga e condena a mulher, como também julga e condena Jesus. Nessa única frase que está rolando na mente dele: se ele soubesse que tipo de mulher está tocando nele, não permitiria. Só aí ele já julgou os dois. Então é uma postura orgulhosa, é uma postura do orgulhoso que muitas vezes acusa, olha para fora, julga e condena o outro, se coloca numa posição de superioridade, uma posição arrogante, desmerece a outra pessoa e até algo de bom que essa outra pessoa está fazendo, porque aquela mulher estar aos pés de Jesus, reconhecendo que ele é o Mestre e Messias, não era uma coisa ruim, mas mesmo assim ele está diminuindo a ação da mulher, está desmerecendo a ação da mulher, porque o orgulhoso faz isso. Quem se deixa dominar pelo orgulho faz isso, diminui o outro, até porque o orgulhoso diminui o outro para poder se sentir acima do outro. É até um fenômeno psicológico isto. Já a postura de humildade da mulher, você vê que ela não está nem preocupada com as pessoas ao redor, ela não está julgando ninguém, ela não está condenando ninguém, ela não está diminuindo ninguém. Simplesmente aquela mulher aos pés de Jesus, numa postura humilde, está demonstrando arrependimento. E é um arrependimento porque ela olhou para o seu interior, ela olhou para a sua vida, e diante de Cristo, que é caminho, verdade e vida, ela se reconhece pecadora. E aquelas lágrimas são lágrimas de arrependimento, são lágrimas de uma pessoa que está diante do Messias, porque era a única maneira que ela podia conceber Jesus ainda naquela época, porque Jesus ainda estava se revelando, então eles ainda não tinham plena compreensão de que ele era o próprio Deus, Filho de Deus, Pai. Então ela vê ele como Messias, e Messias como enviado do Pai, e demonstra um arrependimento. Ela não está olhando para o outro, ela não está diminuindo o outro, ela não está julgando ninguém, ela está olhando para o seu interior. Olha que interessante. Então o humilde faz isso, enquanto o orgulhoso projeta para fora, às vezes até responsabilizando o outro das suas próprias falhas, né? Não fui eu que errei, foi fulano que não fez direito. Não fui eu que falhei, é fulano que não presta. Não sou eu que sou ruim, é fulano que é ruim. Então o orgulhoso, ele tem essa tendência. Ela, na humildade, não está olhando para fora, não está procurando nenhum culpado pelas suas misérias. Ela está assumindo as suas culpas, ela está demonstrando um arrependimento. E veja bem, não é um arrependimento de desespero,
Não é um arrependimento, meu Deus, agora está tudo acabado. Não, é um arrependimento cheio de esperança, é um arrependimento cheio de expectativa, é um arrependimento cheio de consolação, porque ela está diante do próprio Messias, e ali manifestando a sua dor, manifestando a sua tristeza, manifestando aquilo que no seu coração doía, porque ela reconhecia que não estava levando uma vida decente, uma vida equilibrada, uma vida conforme a vontade de Deus Pai. É um arrependimento cheio de esperança e de confiança, que derrama lágrimas, no sentido de que põe para fora esse sentimento que ao mesmo tempo manifesta uma dor, mas também ao mesmo tempo manifesta uma espécie até de alegria de ter encontrado aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que liberta em nome do Pai, aquele que restaura, aquele que é a esperança de renovação para a vida dela. Então ela não está nem preocupada com Simão, enquanto que Simão está julgando ela o tempo inteiro, está pensando, está olhando para ela e para Jesus, e em vez de procurar também ser humilde e se autoavaliar, não, ele está sempre julgando o outro. Então, esse Evangelho nos ensina que é preciso que nós trabalhemos em nós essa virtude da humildade. E o humilde é aquele que se enxerga, é aquele que, se enxergando, não tem medo de admitir as suas falhas, os seus limites, as suas dores, os seus fracassos, as suas contradições. E ele não admite também para ser que nem complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não, ele não admite as falhas para ser sempre assim. O humilde admite as falhas porque, dependendo da graça de Deus e com o auxílio de Deus, ele quer melhorar. E arrependido, ele pede perdão porque quer que a sua vida seja restaurada. E ainda mais, o próprio Deus, quando recebe essa atitude humilde, onde eu reconheço que eu não sou nada, onde eu reconheço que eu sou pecador, onde eu reconheço que eu sou fraco, que eu tenho misérias, que eu tenho limites, que eu tenho contradições, o próprio Deus acolhe esse arrependimento, porque é isso que Jesus faz com aquela mulher naquele momento. Ele perdoa ela. O Evangelho termina com ele dizendo: os teus pecados, teus muitos pecados estão perdoados. Já o outro, cheio de orgulho, que não foi capaz de admitir as suas falhas, não foi capaz de reconhecer os seus erros, não foi capaz de reconhecer que ele também era tão pecador quanto aquela mulher, não foi perdoado. Na verdade, recebeu ali uma repreenda de Jesus, né? Porque Jesus está ali, de certa forma, corrigindo ele, contando a parábola que contou para ele, para ver se ele entendia que ele também era pecador e que todos precisam se arrepender e do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Todos precisam ser humildes e depender da graça de Deus e assumir diante de Deus que nós somos de fato, não uma máscara que eu coloco, porque o orgulhoso põe uma máscara de durão, de arrogante, de prepotente, de superior, de julgar os outros. É uma máscara, se esconde ali atrás, e até uma autoilusão, porque o orgulhoso é um iludido. Como diz São João Crisóstomo, num dos seus escritos, o orgulhoso acha que as trevas que estão nele são luz. Na realidade, ele está nas trevas. E veja bem, por favor, não se escandalize, nem fique desesperado. Todos nós trazemos o pecado do orgulho. Não se escandalize nem desanime de notar que em muitas situações da vida eu e você somos orgulhosos. Às vezes a gente tem dificuldade de receber uma opinião diferente.
Uma pessoa fala alguma coisa, a gente já responde atravessado. Às vezes a gente teima numa ideia que alguém está tentando dar e a gente teima nas nossas ideias. Outras vezes nós somos intransigentes, grosseiros com as pessoas. Isso é o orgulho que está lá. E por favor também não se desespere, que eu vou dizer uma outra coisa tão chocante quanto essa. Geralmente as pessoas pensam que o pecado contra a castidade, o pecado da luxúria, o pecado sexual é o pior pecado. Você sabia que esse não é o pior pecado? Você sabe qual é o pior pecado? O orgulho. Porque foi Satanás que primeiro pecou por orgulho. É o pecado do demônio. Esse é o pior pecado. Então, nós temos neste evangelho duas posturas. E nós somos chamados a trabalhar o nosso coração, a trabalhar o nosso interior, a nos abrirmos para a graça de Deus e fazermos um esforço de colaborar com a graça para alimentar em nós, para cultivar em nós o hábito, a virtude, a prática da humildade. E ela começa com o exercício de olhar para mim, o exercício de reconhecer as minhas misérias, o exercício de reconhecer as minhas falhas sem máscara, sem desculpa, sem colocar a culpa no outro, assumindo as minhas responsabilidades pelos erros, falhas, contradições que trago, mas não para se julgar, porque também você vou ficar olhando para você, para ficar sentindo pena de si mesmo e para ficar deprê. Então não faça isso. O olhar para si mesmo, o ter um espelho diante de si, ou o deixar a luz de Deus me iluminar para que eu me enxergue, que eu me toque, ou como eu gosto de brincar, seria bom se na farmácia tivesse um remédio chamado Simancol, o cara se mancar de quem ele é, de como está, qual é a sua situação. Porque quando nós somos humildes, não para se humilhar, não é isso. O humilde reconhece a verdade sobre si mesmo. E a verdade sobre si mesmo é que nós temos falhas, contradições. A verdade sobre si mesmo é que nós pecamos, que nós temos erros, vacilamos, que nós temos um número de situações que nós de fato acabamos agindo mal. Mas também temos qualidades, isso também é uma verdade sobre si mesmo. Temos coisa boa, muitas coisas boas em nós, dons com que Deus nos enriqueceu. Então reconhecer a verdade sobre si mesmo, porque assim eu estarei sendo verdadeiramente humilde diante de Deus, e estarei tomando aquela postura daquela mulher pecadora. Diz a tradição que era uma prostituta. Aliás, o que uma prostituta está fazendo dentro da casa de Simão, né? Porque ele julga, se ele soubesse quem é essa mulher, pois é, mas a mulher estava dentro da casa dele, né? Até onde eu sei, não deveria ser fácil a entrada. Então é sinal que ela frequentava lá, né? Então ele também não era santinho. Então logo, a importância de nós termos essa humildade, sem se julgar, sem se condenar, sem se cobrar, mas uma humildade onde eu consigo enxergar a mim mesmo, sem máscaras, e admitir as minhas falhas, pedir perdão, me arrepender e ter um coração cheio de esperança e caminhar com a graça de Deus, e aos poucos, de uma maneira paciente, durante um processo de conversão que dura a vida inteira, e deixando Deus transformar o meu coração e me convertendo, e deixando Deus renovar a minha vida, meu interior, as minhas atitudes. É um processo longo, demorado, com altos e baixos. Ninguém muda da noite para o dia, ninguém corrige um defeito de uma hora para outra.
e alguns defeitos nós vamos carregar conosco e vamos lutar com eles a vida inteira. Algumas fraquezas vão nos acompanhar até o túmulo. Como assim, Frei? Deixa de ser pessimista. Não, São Paulo. O que São Paulo escreveu numa das cartas? Que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos que falha era essa, que ele pediu para Jesus para tirar esse espinho na carne que incomodava ele, e a resposta de Jesus foi: basta-te a minha graça. Vai ter que caminhar com essa fraqueza aí, meu filho. E não tirou. Tem que confiar na graça, buscar o auxílio de Deus e admitir que tem um espinho na carne, mas com o auxílio de Deus ir superando, e lutando, e levantando após cada queda, e manifestando seu arrependimento, fazendo o esforço, colaborando com a graça. E foi isso que aquela mulher estava fazendo. O humilde dá glória a Deus, o humilde obedece a Deus, o humilde esvazia-se para dar espaço para Deus. O orgulhoso é desobediente, é autossuficiente. O orgulhoso está cheio de si, não tem espaço para Deus. O orgulhoso não se enxerga, e quando se enxerga tem uma falsa imagem, uma imagem narcisista, aonde ele se adora, aonde ele se autoexalta. Já o humilde reconhece sua pequenez e sua necessidade de Deus, e procura nessa humildade ter uma relação de amor, de solidariedade, de perdão, de serviço, de auxílio, de socorro, de caridade com o próximo, porque a humildade vai refletir nos nossos relacionamentos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que São Pio de Pietrelcina e São Miguel Arcanjo possam interceder por nós nesta Santa Missa, para que desenvolvamos cada vez mais na nossa vida a virtude da humildade, e possamos cada vez mais ir trabalhando em nós o orgulho que está em nós, cada vez mais combatendo o orgulho que está em nós com a virtude da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.